Vou gravar a carinha deles. Ah. Sorria, sorria. Tá sendo filmado. ¿Vos tenés la lista de los grupos de ahora? No. ¿Qué van a pasar? Ellos también. Não. Eu não sei ligar. É só tirar. Não, tá aberto. Só apertar. Não, filho. Na frente ali, ó. Calma, um segundo. Um passo de cada vez. 2025. Porra, Rapaziada, tecnologia, né? Tem que ligar aí. Já tá ligado? Ah. Tem que ligar então? Aí. Aqui tá ligado mesmo? Agora tá aberto. Tem que ver se vai focar, Ravi, porque você mexeu ali, ó. Pois é. Vê se dá uma focada. Pois é, o Rodrigo tá atrapalhando. Tá certinho. Tá bom, né? Aí. Agora sim. Perfeito? Perfeito. Vamos empezar. Bem, nós somos o grupo 1 e nós vamos apresentar sobre contusões. Responde. Contusão é uma lesão dos tecidos moles provocada por um impacto direto, sem corte na pele, que causa rompimento de pequenos vasos, levando a extravasamento de sangue, hematoma, dor, edema e equimose, a famosa mancha roxa. Como se produz pela força do impacto, geralmente pelo trauma direto, golpe, carga, choque, ou por compressão dos tecidos blandos contra planos duros, ossos, estruturas internas, ruptura dos capilares e vênulas sem lesão na pele, extravasação de sangue, se forma um hematoma ou equimoses, marcha morada. Yo voy a hablar sobre las clasificaciones de los tipos de contusiones. Son 4. Las mínimas no se consideran de risco, no necesitan tratamento. Segundo, los capilares geram eritema, porém não há dor nem inchaço, desaparecem minutos e pode produzir que seria coceira. Por exemplo, por uma bofetada. Fica somente a vermelhidão, não produz hematoma, inchaço nem dor. Un eritema. A leve é grau 1, rompe os capilares ou vasos sanguíneos superficiais, tem um pouco de dor ao tato e conforme passam os dias, o que seria um tipo de hematoma muda de cor e dura cerca de 4 a 5 dias. Por exemplo, uma contusão. No es lo mismo el hematoma. Mariana. Un moretón o una equimosis. Una equimosis vamos a usar para nombrar el grado. Moderado, segundo grau. Afeta os vasos, gera acúmulo de sangue, que sim é o hematoma, a dor e inchaço com coloração morada. O hematoma pode se redissolver, infectar ou calcificar e os esportistas, pessoas que praticam esporte, podem sofrer caídas ou lesões. ¿Qué otra cosa puede pasar con un hematoma? Uno es reabsorberse, puede infectarse, puede calcificarse. ¿Qué más? Una cuarta cosa. ¿Qué puede pasar con un hematoma? É uma complicação Ese es otro. No, ese es otro. Estamos en grado 2 y hablamos de hematoma. ¿Qué otra complicación puede hacer el hematoma? ¿Qué caminos puede tomar un hematoma? Se puede reabsorber, que es lo que nosotros esperamos, que el hematoma, con el pasar de los días, se reabsorba. Si no se reabsorbe y no tengo los cuidados necesarios, puede infectarse. O dependiendo de la predisposición del cuerpo del paciente puede calcificarse, pero también puede ocurrir una cuarta cosa con los hematomas. El absceso sería si se infecta. ¿Quién le puede ayudar? ¿Alguien sí sabe? ¿Qué otra cosa puede pasar con un hematoma? Coagulado?
puede formar trombos. Se puede coagular y trombos por los vasos sanguíneos. Entonces el cuarto sería trombos. Terceiro grau, que é o mais grave, lesão nos vasos e geralmente causa necrose. Uma zona fria, inflamada e dura, e aí sim pode se causar uma síndrome compartimental, que é quando tem o acúmulo de pressão dentro do tecido e por isso se manifesta com as fliquitelas, que é para a estabilização justamente o mecanismo do corpo na tentativa de extravasar a pressão. E as fliquitelas são essas bolhas que aparecem aqui nessa imagem. E é um sinal de gravidade. São as lesões mais comuns em acidentes de trânsito. ¿Cuál es la característica de una contusión? O sea, ¿qué no tiene que tener una contusión para que sea llamada contusión? ¿Algo que se dijeron? Una no tiene que tener fractura, sí. Y otra cosa que es muy importante. Se rompe, no, sí. Se rompe, no pasa. Algo no se rompe, ¿qué no se rompe? La piel. Para que podamos hablar de contusiones, la piel tiene que estar íntegra, no tiene que haber heridas, lesiones, la piel tiene que ser un trauma cerrado, sin fractura, con distintos tipos de lesión de partes blandas, que es músculo, piel, tejido celular subcutáneo, tendones, ligamentos, y tiene lesiones de capilares hasta grandes vasos que te puede hacer un síndrome compartimental. Muy bien. Profe, quando se hace uma ferida acá, deveria de ser uma contusão? Sí, sería una herida. Una herida. Manifestações clínicas. Nós outros vamos ter dolor local, edema, eczimoses, que seria a mancha cor púrpura que cambia com os dias, morado, verdoso ou lobo amarilento, sensibilidade ao tacto, limitação de movimento se está cerca da articulação, em casos mais graves, hematoma profundo e sintomas neurológicos ou vasculares, como hormigueo e debilidade. ¿Cuál es la localización más frecuente de una contusión? Geralmente braços e pernas. Cualquier parte. Puede ser a nivel articular, puede ser a nivel diavisario, medio distal, cualquier parte. Una contusión puede ocurrir en cualquier parte, no tiene una localización específica donde tiene que estar. ¿De acuerdo? O diagnóstico geralmente é clínico. Temos que perguntar ao paciente se tivesse história de trauma sem ferimento aberto, fazer palpação e inspeção, revelando dolor, hematoma e equimose, avaliar neurovascular para descartar lesões associadas. Também podemos fazer diagnóstico de imagem, se necessário, que é o raio-x, se houve suspeita de fratura associada, ultrassonografia para avaliar hematoma profundo, ressonância magnética em caso complexo com atletas. El tratamiento se basa en su clasificación, si es leve, moderado o grave. En leve e moderado, o tratamento geralmente se usa o protocolo, este protocolo, que significa repouso, hielo numa baixa temperatura, se usa até 48 horas, de 3 em 3 horas, uma compressa de hielo. ¿Cómo se llama la terapia de hielo? Crioterapia. Crioterapia. ¿Qué hace el hielo? El frío local, vasoconstricción y qué más. Disminuye la inflamación. Sí, disminuye inflamación, disminuye edema, vasoconstricción, ¿qué más? Analgesia, ¿por qué? ¿Qué hace? Por eso es analgésico. Disminuye el dolor, por eso es analgésico, pero ¿cuál es la explicación del por qué calma el dolor? El hielo. Bloquea las terminaciones nerviosas. Por eso el hielo es también analgésico. ¿Verdad? Se usa también la compresión. Compresión, no sé, algo que yo siempre cuestiono, ¿verdad? También por la parte del protocolo, pero algo que está edematizado, inflamado, ¿cómo vas a apretar más?
generalmente yo me de esa palabra, uso la palabra inmovilización. No pasó un reposo. Sería, no, el reposo es del paciente, pero inmovilizar el miembro afecto. Eso vamos a ver cuando hablemos de inmovilizaciones yesadas, ¿sí? La compresión en agudo, así, hoy se cayó, hoy sus condiciones yo no le pondría, más adelante sí para disminuir el edema, ¿verdad? Pero esa compresión te puede hacer un síndrome compartimental, también. Entonces depende. Y se usa a elevación del miembro para ¿Qué hace? melhorar o tratamento. Sí, pero la compresión no vem junto com hielo e compressão junto. Vai comprimir. No, sí, pero eso es lo que te digo, el miembro después de una contusión, ¿qué hace? Se empieza a edematizar. Si vos le pones un agente externo que evite ese edema, va a aumentar la presión en el compartimiento y te va a hacer un síndrome compartimental por compresión. Entonces, por eso para mí es muy contradictivo esa palabra en el protocolo. Es lo que enseñamos, es lo que dice el protocolo, pero para mí, yo no comprimo. Yo dejo el miembro elevado, puedo inmovilizar con una férula, reposo, hielo, pero esa compresión yo no. E poderia se pensar nisso após as 48 horas. Después de las 48 horas sí, ¿verdad? Pero hasta las 48 horas no. Sim. Después. Outros cuidados também são analgésicos, anti-inflamatórios, pomadas e no caso de... ¿Pomadas qué? Anti-inflamatórios, tópicos. Sí. E no caso, se o paciente tiver restrição de membro, às vezes por vários dias, também tem que indicar uma fisioterapia. ¿Y ustedes le harían masajes para disminuir el edema Para con drenar? pomada? Para drenar? Sí, para disminuir el edema. ¿Masajes? ¿Masajear? No. Não. Porque va a aumentar el calor local. O tener una inflamación aguda. ¿Qué es la inflamación? Un proceso caliente. Vos le pones una pomada caliente, le empezás a masajear, aumenta la temperatura local, aumenta la inflamación. Por eso ponemos hielo, porque lo más que queremos es contrarrestar esa inflamación. Entonces, no se le pone pomadas calientes porque nosotros, al menos acá en Paraguay, el paciente lo primero que hace es compra una pomada de la farmacia mentolada y esas son calientes. Aparentemente frío, pero es caliente y empieza a masajear. Y ahí el hematoma o las contusiones se vuelven infectadas con síntomas más graves y generales. Después, Em nos casos graves, necessita de avaliação hospitalar e às vezes uma drenagem quirúrgica e também no caso da síndrome compartimental também tem que ir para quirófanos. Eu vou comentar mais um pouco sobre as complicações, que a primeira é o hematoma mesmo, que ele pode ser intenso a ponto de pressionar os nervos e gerar muito dolor. A síndrome compartimental, que é a mais importante, é uma emergência médica. A calcificação heterotópica é mais causada pela inflamação contínua. Atletas que vivem repetindo a lesão e ela pode gerar uma metaplasia e pode gerar tecido ósseo dentro do músculo, né? E o fibrose muscular, que também é devido a inflamações prolongadas e ela, ao invés as células se tornam preenchidas por um tecido fibroso, que no caso é o colágeno. E pode acontecer também, que é a quinta causa, é uma infecção prolongada que pode gerar um abscesso, que aí no caso o tratamento tem que ser quirúrgico. ¿le dan antibiótico a su paciente con hematoma síndrome compartimental? Só se tem signos da infecção. Solo si hay signos comprobados de infección. ¿Cómo van a comprobar una infección? El laboratorio y la clínica, ¿verdad? Y el laboratorio que tiene que dar qué resultados. Na síndrome compartimental também, se tem alguns signos. Síndrome compartimental, una vez que vos abras, liberes, ahí ya le tenés antibiótico. Sim, Probablemente pero no. se olha e se habla de uma síndrome compartimental, validez ou solo pelo inchazo? No, clínico. Hay validez, parestesia, dolor que empeora con el pasar del tiempo, no mejora con analgésico
que le hiciste la droga más fuerte y sigue con mucho dolor, el diagnóstico es clínico. Muy bien, chicos, ¿ya está? Excelente. A chamada, acho que ela vai Por Dios, Blanquita, 10 horas, llamando para allá. Se prepara. ¿Pueden empezar? Es una lesión de uno o de más ligamentos, Atiende que porque todo esto es tema de examen. causada por un estiramiento excesivo, una ruptura parcial o completa del ligamento. Suele ocurrir tras un movimiento brusco o de torsión violenta de una articulación, por ejemplo, un parafuso o un movimiento de impacto, como ocurrir algo así. como se produz. El INSE tiene un concepto. ¿Cuál es Una un torsión concepto? No de es una torsión. uno o más ligamentos. No. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con el INSE? Seleccionar uno más ligamento a nivel articular, pero tiene un concepto. Pérdida transitoria y momentánea de la congruencia articular. Y es importante porque después vamos a hacer diagnóstico diferencial con luxación y con subluxación. Entonces el esguince es la pérdida transitoria y momentánea de la congruencia articular. Quiere decir que salió y entró. Por eso la torsión. Torsión sale y entra. Y genera todo lo que dijeron. Pero su concepto. Pérdida transitoria y momentánea de la congruencia articular. Cuando vos te vas a hacer la radiografía, está en su lugar, no pasó nada. Pero salió y entró en el mismo instante. Ahora se pueden seguir. Tá, como se produz? Por uma torção forçada da articulação, uma caída ou traumatismo por pisar em falso, como dobrar o tobilho, e durante a prática de esportes de contato ou impacto. La clasificación es de acuerdo al grado de su gravedad. Puede ser clasificado en grado 1, leve, grado 2, moderado y 3, grave. No grado 1 ocurre un estiramiento sin rotura del ligamento, dolor leve y poca inflamación. En grado 2, es moderado, ocurre una ruptura parcial del ligamento, dolor moderado, hematoma, inflamação visível, ligeira limitação funcional. Em grado 3, que é mais grave, ocorre uma ruptura total do ligamento, dolor intenso, inestabilidade articular e pérdida funcional importante. En una palabra, grado 1 es una distensión del ligamento. Grado 2, ruptura parcial del ligamento. Y grado 3, una ruptura total del ligamento. Les recalco eso porque eso es tema de examen. Bom, os sintomas são de acordo também com os grados, 1, 2 ou 3. Uma pequena torção vai provocar uma lesão básica, então vai ser uma dor moderada ou baixa. Quando há uma parcial ruptura, a dor vai ser um dor mais moderado. E quando uma ruptura total, seria o grado 3, aí vai ser uma dor muito intensa, ocasionando uma inflamação, que é o edema, a estenose, que poderia ser uma mancha moderada ou mais avermelhada, que nessa ruptura total pode também romper alguns pequenos vasos sanguíneos, e a dificuldade também de se apoiar e não aguentar se apoiar, ou movimentar, que a doutora acabou de falar no início, né? E a sensação de euforia, de euforia, porque está toda hora doendo, dolor, pode ser muito intenso, moderado, pode ocasionar uma dolor, e não vai conseguir adiantar. Então, assim, esses são os sintomas de acordo com os seus graus, 1, 2 e 3. Métodos diagnósticos, os auxiliares diagnósticos. Primeiro, né, sempre começa com o exame físico, onde a gente vai estar verificando na inspeção se há hematoma, aumento de volume, né, que é o edema, equimose ou hematoma. Deformidade é raro, mas nas luxações, mas pode acontecer. Enrijecimento de calor local e posição antártica, o paciente evita mover ou apoiar.
alterações, pode estar sugerindo uma fratura social. E a integridade também, se sente descontinuidade ou faz tempo normal. E a avaliação funcional, que é a prova de estabilidade, que vai estar uma prova de movimento e estabilidade da articulação, que vai estar da verificação da mobilidade ativa e passiva, do dolor ou dano estrutural, inestabilidade articular, principalmente, especialmente se for grado 3, nos outros não. Manobras específicas de articulação, aí vai depender do local da luxação. Tem skins. No luxação. Radiografia? Também. E aí, o primeiro que se pede, né, é a radiografia para descartar fraturas associadas, a ecografia que vai avaliar os tecidos blandos e a ressonância magnética em casos graves ou crônicos. ¿Qué vas a ver en una radiografía? Na radiografia, vai estar verificando se tem uma fratura ou não. ¿Y qué vas a ver? Esguince, estamos hablando. El esguince no tiene fractura asociada. Entonces, ¿qué voy a ver en una radiografía? En las partes blandas, si for buena técnica, ¿qué vas a ver? Vai estar vendo ali a parte de músculo. No, vas a ver solo edema. Então, El edema. se está, o músculo está... Si hay un aumento de volumen. Pero la radiografía describe, aparte de las partes blandas, vas a describir, en la radiografía se observa aumento de volumen de partes blandas. ¿Y el hueso? Y por eso, ¿cómo vas a describir que no hay nada en ese hueso? Ele pode estar... Pueden poner no se observa lesiones óseas aparentes. Aparentes, siempre que usa la palabra aparente porque no sabemos si hay una fractura incompleta y que no se ve. Entonces siempre se pone radiografía de tobillo izquierdo, no se observa aparentemente lesiones óseas evidentes o al revés. Pero siempre decir que eso no se pone tampoco radiografía normal. Se pone que aparentemente no se observan lesiones en el hueso, pero en las partes blandas sí viste un aumento de volumen. Muy bien. ¿Después? ¿Quién se apura tanto? Vai avaliar o plano, no caso ele vai estar para estar visualizando o melhor do tema. ¿Para qué sirve la ecografía también? En el esguince. Para clasificar la lesión, para saber si es grado 1, grado 2 o grado 3 con la ecografía, porque la ecografía es lo que me va a informar distensión, ruptura parcial o rotura total. La radiografía no. Y la clínica a veces pudo haber sido un trauma muy grande, pero la lesión ligamentosa no fue tanto. Entonces a veces también la clínica no es correlacionada con la lesión de los ligamentos. Entonces, solamente con la ecografía yo puedo ver la lesión que tuvo el ligamento. Distensión, ruptura parcial o ruptura total. Después. E na ressonância, nos casos graves ou crônicos, para ver mais, mais profundo. Agora, o tratamento. O tratamento também se segue o protocolo de PICE, como o companheiro havia falado. O repouso, o gelo, a compressão e a elevação. Nesse caso, no grado 3, a compressão poderia ser substituída pela imobilização, já que houve a ruptura total, e outros tratamentos que podem ser associados são analgésicos, anti-inflamatórios, para diminuir o dolor, a fisioterapia para recuperação funcional e, nos casos mais graves, grado 3, cirurgia. O prognóstico ele depende, né, do grau do esguince e o tratamento adequado, conforme o colega já falou.
O grado 1, ele é apenas um estiramento do ligamento, ele não tem ruptura. O grado 2, ele tem a ruptura parcial de um ou mais ligamentos e tem edema, hematomas visíveis, tá? O grado 3 é a ruptura total dos ligamentos e instabilidade acentuada da articulação, com edema intenso, hematomas, perda de função e pode haver ausência de dor se a lesão for de nervo. ¿Cuál es la localización más frecuente del esguince? Tobillo. Muy bien. Y hay ligamentos que más frecuentemente se lesionan. ¿Cuáles son? Tema de examen van a averiguar. Lateral, lo cual. Muy bien. Muy bien. Van a averiguar. Son 2 o 3 ligamentos frecuentemente lesionados. Luxación, rapidito, tienen 9 minutos. Dependiendo del grado. Siempre depende del grado. Lo siento, yo no entiendo. Solo lo sé. Pero el que no necesita mucho mecanismo de trabajo de ronda, hay que pulsar y rotar el cuerpo. Sí, solo así se rompe el mecanismo, pero si doblas, te caes encima de la parte de la fiscal y no va. Sobre. Excelente, ahora la luxación. Voy a empezar, concepto. Quando há esse desplazamento completo e permanente de uma articulação. Não, desplazamento. Pérdida. Perda, desencaixe, deslocamento. Pérdida completa E permanente, que daí precisa de uma ajuda para colocar no local, quando completa. E perde o contato da articulação com o osso. E quando é parcial, é uma subluxação. Que vai também acontecer parcialmente essa separação, quando vai ser completa com o osso. ¿Y cuál es la característica de la subluxación? ¿Qué tiene la subluxación que no tiene la luxación? A superfície articulares perde parcialmente o contato, mas não tem ritmo. Tienen contacto. Salió de su lugar, pero sigue en contacto una parte del hueso. Y en la total no, están totalmente separadas, totalmente parcialmente. Muy bien. Então, como se produz? Generalmente por um trauma direto ou indireto, né, sobre o lado da articulação, e pode ocorrer por, o principal é um traumatismo, é o mais comum, em acidentes automobilísticos, deportes, como futebol, por debilidade muscular ou tendinosa, que os músculos e tendões não estão suficientemente fortalecidos, por enfermedades, por uso excessivo das articulações e geralmente o ombro é o que mais se afeta. Nos sintomas, dor intensa e imediata, que qualquer tentativa de movimentar vai empeorar essa dor, deformidade visível, porque a articulação ela fica fora do lugar e dá aquele aspecto de anormal, contorno anormal, edema e hematoma, que aparece no decorrer do trauma, impossibilidade de voltar à articulação e entumecimento, que é uma sensação de formigamento quando tem comprometimento dos vasos ou dos nervos. Sobre el método auxiliar de diagnóstico, como principal examen la radiografía, rayo X, que es para confirmar el diagnóstico y detectar si hay fracturas asociadas a la luxación. También la resonancia magnética, que es más útil para evaluar lesiones de ligamentos, tendones o cartílagos. Y la tomografía computarizada, que se utiliza en
auxiliar de diagnóstico tu gol estándar de luxación. Radiografía. Con una radiografía yo diagnostico una luxación pura, solo luxación. Como ya hablamos de fracturas articulares hace rato, siempre tomografía. Ahora con una luxación sola, radiografía puedo diagnosticar y tratar. A classificação ela é segundo o grado de lesão, que pode ser completa ou incompleta, que já foi falado, que a completa é quando tem uma perda total no contato entre a superfície articular, e a incompleta, que é a subluxação, é a superfície articular que perde parcialmente o contato, porém não completamente. Pode ser segundo a sua causa traumática, que é a mais frequente, devido a uma força externa. Pode ser por golpe, caída ou acidente. Congênita, que é presente desde o nascimento, que é uma luxação contínua de cadeira, exemplo. Patológica, que é o resultado de uma enfermidade que debilita as estruturas articulares, como artrite ou inflamação. E reincidivante ou habitual, uma luxação que se repete facilmente com muitos movimentos distintivos. Pode ser segundo o seu tempo de evolução, pode ser a crônica. E segundo a direção do desplazamento, pode ser anterior, que o osso se desplaza hacia adelante, ou posterior, se desplaza hacia atrás, ou superior e inferior, desplazamento hacia arriba ou abaixo, que é menos frequente. Um exemplo mais frequente de luxação é a do ombro, a do numeral, que normalmente é mais frequente, 90% dos casos é o anterior. Muito bem. Bom, o tratamento, ele depende de vários fatores, a articulação limitada, o tempo de evolução, se há fraturas ou lesões associadas e se há a primeira vez ou se são luxações recidivantes. Evaluação inicial, recapitulando, né? A gente tem que fazer a evaluação inicial do diagnóstico para avaliar se a circulação ou função nervosa distal da articulação é afetada, nas radiografias para confirmar o diagnóstico. E aí a gente começa pela redução, seria reposicionamento da articulação. Aí tem dois tipos de reduções. As reduções cerradas, que são as mais comuns, que é um método manual para devolver os ossos à posição normal. Se realiza abaixo da analgesia e, em alguns casos, anestesia local. Se aplicam manobras específicas, um exemplo é a técnica de Coach-Ergomo, que é aquela que a gente sempre vê, eles ficam colocando no lugar do fio, etc. E é importante fazer radiografia depois para ver como é que está o ombro, se Radiografia de contorno. Se realmente reduziu. E redução aberta, que seria a lá quirúrgica, que tem três ocasiões: quando a redução cerrada falha, quando há segmentos ósseos interpostos e a articulação está inestável ou puxada cronicamente. A imobilização, que se imobiliza a articulação para permitir a cicatrização dos tecidos, que daí depende de que a articulação está alterada, o tempo de imobilização. A reabilitação, que pode incluir fisioterapia, que são depois dos períodos de imobilização, para recuperar o dano do movimento, fortalecer os músculos estabilizadores e evitar a rigidez de fraturas. E os tratamentos quirúrgicos. Tem 4 indicações: as luxações recidivantes, as lesões ligamentares graves, as luxações inveteradas ou não tratadas a tempo e as lesões neurovasculares associadas. Pode ser por 3 tipos: a reparação do cápsula ligamentar, a artroscopia e a reconstrução óssea ou estabilização de corpo. E aí a gente tem o segmento e a prevenção para a revisão clínica periódica. Bom, complicações potenciais, apesar do tratamento, a luxação pode levar a complicações a longo prazo. Ninguém habla en español. Frequência, luxação pode ocorrer novamente, principalmente no ombro, devido ao ligamento enfraquecido. Dano nervoso ou vascular, casos graves, pode haver compreensão ou lesão de nervos e vasos sanguíneos, necessitando de intervenção emergencial. Artrose pós-traumática, desgaste de cartilagem articular, que pode levar a dor crônica e rigidez. Instabilidade crônica, sensação persistente de cartilação nessa solta, mesmo sem lubrificação completa. E necrose avascular, que é rara, mas grave,
pero ocorre quando há introdução de suprimento sanguíneo ou ósseo levando à sua morte. De medidas preventivas, fortalecimento muscular, alongamento regular, uso de equipamento de proteção em esportes, atenção à ergonomia são fundamentais para minimizar o físico da ilustração. Pontos especiais, diagnóstico precoce, tratamento adequado e fisioterapia. São muito específicos. Muy bien. ¿Cuáles son las tres urgencias traumatológicas? Traumatología solo tiene tres urgencias. La luxación. Luxación, fractura abierta o expuesta y síndrome compartimental. Muy bien, excelente.